Será que vale a pena começar a investir com apenas R$ 200? Ou será que só dá para investir se você tiver R$ 1.000 ou R$ 2.000 para investir todos os meses? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo hoje. Nesse vídeo você vai ver através da minha carteira, que eu vou abrir para você agora como está ela. Você vai ver que eu comecei com apenas R$ 200 e hoje eu já consegui um patrimônio de mais de R$ 50 mil investido. Tudo isso com o quê? Determinação, conhecimento e paciência. Tudo isso que a gente precisa. A gente precisa primeiro ter um foco. Eu preciso olhar para a minha vida, para a minha situação e decidir que eu preciso mudar em algum ponto, e a partir daí eu começo a aplicar a parte da determinação, da disciplina e do conhecimento, porque é isso que vai fazer com que você comece com apenas R$ 200 e mais na frente lá você veja o seu patrimônio em mais de R$ 50 mil, como é o meu caso hoje. Então hoje eu quero abrir mais uma vez a minha carteira de investimentos e mostrar para você como está a minha situação hoje, fazendo isso para que você, ao analisar isso, você possa entender que vale a pena começar a investir. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo de volta ao canal François Renda Mais. Se você já é inscrito aqui no canal, tá? Já considera aí deixar o seu like. Agora, se você está chegando aqui pela primeira vez, fica comigo aí até o final desse vídeo. Se no final do vídeo você entender que esse conteúdo agregou algum valor, que trouxe algum conhecimento para você, considera também se inscrever e deixar o seu like. Bem, vamos lá. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês que mesmo se você tiver pouco dinheiro, se você começar assim como eu, com R$ 200, vale muito a pena. Você vai ver que lá na frente, todo aquele seu esforço, toda aquela sua dedicação valeu a pena demais para você, porque tem sido assim na minha vida e com certeza na sua vai ser também. Quando eu comecei a investir, antes de abrir para vocês, tá, a minha carteira de investimento, quando eu comecei a investir eu não tinha nada, tudo que eu tinha naquele momento lá era R$ 200, mas eu tinha algo a ser feito, eu precisava fazer alguma coisa. Eu olhei para a minha situação e eu vi que eu precisava ter algum dinheiro, nem que fosse uma reserva de emergência, algum valor, para que se de repente acontecesse alguma coisa na minha vida, eu tivesse de onde tirar algum dinheiro, porque a maioria das pessoas, infelizmente, vivem nessa situação de quando surge algum problema, algum imprevisto, eles não têm nada. Às vezes não tem R$ 1 na carteira, não tem nada para que possa remediar aquela situação. Aí a gente corre atrás de empréstimo, tenta fazer qualquer outra coisa lá para tentar resolver o problema, e às vezes a gente acaba nem resolvendo, a gente acaba gerando um problema muito maior no futuro, de dívida, de empréstimo, e às vezes não consegue pagar, e é SPC, Serasa e tantas outras coisas. Mas eu entendi que naquele momento eu precisava ter uma reserva de emergência para que, se acontecesse alguma eventualidade, eu tivesse de onde tirar algum dinheiro para resolver aquele problema e não ficar com nenhuma dor de cabeça no futuro. Então eu comecei lá com aqueles R$ 200 e ao começar é aí que as coisas, que a mágica funciona. Ao começar, que você não tem conhecimento quase nenhum, não sabe praticamente nada ainda, mas você tem um objetivo, você quer ter uma reservinha ali de emergência para alguma eventualidade. Então foi isso que eu fiz. Então eu comecei a juntar aqueles R$ 200 lá, investir num CDB, como eu já comentei várias vezes. Eu comecei a investir lá naquele CDB. Aí o que foi que eu fiz? Comecei a aprender sobre investimento. Isso é que é o mais importante. Vocês precisam estudar sobre investimento, aprender sobre os tipos de investimento, onde investir, onde não investir, onde dar uma rentabilidade melhor, para que depois de um tempo vocês consigam montar uma carteira de investimento, não simplesmente ficar preso só à renda fixa ou só à renda variável, mas o que a gente precisa é uma carteira diversificada, vários investimentos, porque em muitos momentos da nossa vida, alguns investimentos vai estar pagando uma rentabilidade menor, o outro vai estar pagando uma rentabilidade maior, e você vai conseguir fazer aquela mescla lá dentro da sua carteira de investimentos. Foi isso que eu fui aprendendo ao longo do tempo, e é isso que está trazendo para mim esse alto retorno na minha carteira de investimento. É isso que tem feito com que eu, que comecei lá com R$ 200 aproximadamente 2 anos e 6 meses atrás, hoje já tenho um valor acumulado de mais de R$ 50 mil. Hoje aproximadamente R$ 53 mil. Eu vou deixar no card aqui para vocês um vídeo que eu fiz aqui batendo a meta de R$ 50 mil, ou seja, a minha carteira de investimento, a minha meta até janeiro de 2027 é ter o patrimônio lá de R$ 100 mil, e quando eu chegar nesse patrimônio de R$ 100 mil,
com certeza os meus dividendos, os meus rendimentos, eles vão andar bem mais rápido, porque só por ter aquele valor lá investido, eu vou conseguir aí aproximadamente aí todos os meses, aí vão colocar aí R$ 800 só de rendimento, entre dividendos e rendimento dos meus investimentos. Então, quanto mais a gente consegue aportar num determinado período, vai chegar uma hora que aquele montante lá vai trazer para nós uma rentabilidade, às vezes, até maior do que aquilo que a gente aporta todos os meses. Então, vamos lá, vou abrir para vocês a minha carteira de investimento, mostrar como tá, quanto eu já tenho para receber de dividendos aí dos meus fundos imobiliários, mostrar para vocês que vocês precisam aprender sobre investimento. Eu estudei bastante sobre isso para poder começar a dar os meus primeiros passos. Eu já aprendi sobre CDB, LCI, LCA, parte de renda fixa, fui para fundos imobiliários, tesouro direto e tantas outras coisas que a gente vai aprendendo e vai agregando valor na nossa vida e faz com que a gente comece a cada vez ganhar mais. Então vamos lá, vou abrir para vocês agora a minha carteira de investimento e vou mostrar para vocês como é que ela está hoje. Quanto eu já tenho lá? Como eu comentei com vocês, mais de R$ 53 mil, um valor que eu nunca esperei que um dia eu pudesse ter esse valor investido ou quem sabe juntar esse valor. Nunca cheguei nem perto disso, mas hoje eu tenho esse valor lá investido, todos os meses está me rendendo lá dinheiro, né, dividendos e tudo mais, e a gente fica muito feliz quando a gente vê que aquele valorzinho que a gente começou lá atrás, que era tão pequeno, apenas R$ 200, hoje já está aí mais de R$ 53 mil. E a probabilidade, obviamente, é de cada vez aumentar ainda mais. Então vamos lá, estou abrindo aqui o meu aplicativo aqui do Kinva, eu vou colocar na tela para vocês verem qual o valor que eu tenho hoje aí. Então vamos lá. Eu abri aqui para vocês aqui, eu vou voltar um pouquinho, ó. Março de 2024 eu tinha lá investido R$ 48.125,86, né? Nesse mês aí vocês percebem que ele mostra um ganho aqui de R$ 498. De que é esse ganho aqui? São dividendos, são rendimento do CDB, LCI, LCA e tantos outros investimentos que estão aqui dentro. E ele mostrou aqui, me deu uma rentabilidade de aproximadamente 1,07%. E o que acontece? Como eu disse, a gente precisa ter uma carteira diversificada. Por quê? Porque se a gente estiver focado só em renda fixa, vai ter momento que a gente vai ganhar bastante quando ela estiver na alta, mas quando ela começar a cair, como é que vai ser? Então por isso a gente precisa diversificar. Então você olha aqui em abril as coisas já mudaram, porque em abril os fundos imobiliários caíram bastante, né? Eu até expliquei para vocês em alguns vídeos atrás aí, que eu coloquei lá os fundos imobiliários em queda, né? E agora o que é que eu faço? Mas para mim, muitos momentos que esses fundos imobiliários entraram em queda foram uma oportunidade para mim poder comprar mais cotas de bons fundos imobiliários, que eu já tinha na minha carteira alguns deles. Então eu vi a oportunidade para comprar. Tantas coisas que acontecem no mercado, é o governo às vezes que começa a gastar demais, a inflação começa a subir um pouco, a perspectiva de queda de juros já começou a cair também. Então todas essas coisas vão influenciando o valor dos ativos lá de renda variável. Então nesse mês de abril, se vocês olharem aqui, ó, o IFIX, como está na tela aí, ele teve uma queda de 0,79. A minha carteira teve uma queda de 1,39, mas eu nem não estou preocupado com isso. Pelo contrário, a gente quer, obviamente, que todos os meses a nossa carteira dê um bom rendimento para a gente lá. Mas no momento que ela cai, eu dou uma olhada para ver o que é que está acontecendo. Aí eu vejo dentro daquilo que está acontecendo, daquelas crises, muitas vezes, oportunidade de comprar algumas cotas de fundos imobiliários que despencaram lá o valor. Então eu aproveito lá que eu estou com algum dinheiro e digo, opa, vou comprar aqui mais algumas cotas desse fundo aqui, porque ele está barato. Como é o caso de tantos fundos que estão na minha carteira, tipo o VISC 11, o MOL 11, o XPLG também, o VILG 11 que eu comprei também. Alguns fundos que deram uma queda boa, eu aproveitei para comprar mais desses fundos. Então aqui, ó, no mês de maio agora, hoje eu estou gravando no último dia do mês, dia 31, vocês percebem aí que a minha carteira está hoje aí em R$ 53.273,20. Eu tive uma rentabilidade aqui da minha carteira, o ganho do capital, vocês podem ver aí, de R$ 363,38. Isso equivale a 0,69% da minha carteira. O CDI, ó, se vocês olharem, deu um pouquinho mais, 0,79%. Mas se vocês olharem aqui o IFIX, que é os fundos imobiliários, ele ficou em 0,02%, ou seja, essa carteira ainda conseguiu performar melhor ainda do que o IFIX, caiu um pouquinho abaixo do CDI, mas é como eu disse, alguns fundos caíram, mas esses fundos, daqui a um certo período, eles vão começar a valorizar de novo. Então eu vou ver mais na frente aqui, ó,
ganho de capital. Em algum momento eu vou olhar aqui e vou ver R$ 1.500, R$ 2.000, quem sabe até mais, porque esses fundos vão valorizar, como eu disse, né? A economia é algo cíclico, então vai ter momento de subida, vai ter momento de descida. Tudo que eu tento fazer é aproveitar as oportunidades. Na hora que está subindo, né, eu dou uma segurada, né, aproveito lá, né, vejo a rentabilidade aumentando. Mas na hora que dá aquelas quedas e são bons fundos, eu aproveito para comprar mais cotas desse fundo. Então vocês vão abrir aqui os ativos que eu tenho para vocês darem uma olhada também. Eu tenho aqui, ó, vou passar rapidinho para esse vídeo não ficar muito grande. Se vocês quiserem olhar com mais cuidado aí, vocês podem pausar o vídeo e ver devagarzinho aí. Ó, eu tenho algumas criptomoedas aqui, ó. Não são muitas, mas eu tenho também pouca coisa investida. Aproximadamente 2% está investido em criptomoeda de tudo que eu tenho. Aí vocês vão vendo aqui as criptomoedas. Fundos imobiliários, eu tenho aqui, ó, CPTS11, não tenho mais, eu já vendi esse fundo. Eu tenho HGLG ainda na minha carteira e ele vai continuar. É um bom fundo imobiliário, esse eu não pretendo vender, só se acontecer algum problema no fundo. O HSLG também é um fundo de galpões logísticos também, ele estava um pouco barato, comprei mais algumas cotas. O JSRE, que é de lajes corporativas, né? As lajes infelizmente não tem andado muito bem, mas eu já tinha esse fundo aqui e vou continuar com ele. E não é um fundo ruim, embora as lajes de um modo geral não estejam performando tão bem, mas ele não é um fundo ruim, então ele vai continuar aqui na minha carteira, rendendo os dividendos. Eu tenho o MOL11, que é o fundo de shopping, como eu comentei com vocês, eu comprei mais algumas cotas, estava bem barato também. Eu tenho o MXRF11, vendi também, não estou com nenhum fundo de papel no momento. Eu tenho ainda o Tegar11, né, que é um desenvolvimento e tal, um pouquinho mais arriscado do que esses outros, mas aí, como eu disse, né, a gente precisa diversificar a nossa carteira. Eu tenho esse fundo aqui na minha carteira, tenho poucas cotas, mas tenho também. Eu tenho o VILG11 também, que eu comprei mais algumas cotas esses dias, ele estava com PVP aí de 0,70 alguma coisa, 76, se eu não me engano, e é um fundo bom também, não tem tido nenhum problema ainda, né, então eu comprei mais algumas cotas e ele vai continuar aqui na minha carteira também. O VISC11 eu tenho bastante cota, que é um fundo de shopping. O VILG, como eu falei anteriormente, é de galpões logísticos. XPLG de galpões também, tá lá na minha carteira também, tá performando bem. Teve umas quedas também ultimamente aí, mas vários fundos tiveram. Então, como eu disse, é hora de, quando o fundo tem queda, que a gente tem aquele conhecimento sobre o fundo, a gente aproveitar as oportunidades. O XPML, esse aqui está com PVP um pouquinho acima de 1, é de shopping. Eu tenho algumas cotas também na minha carteira. Aí vocês vão ver aqui agora, renda prefixada. Eu tenho um CDB aqui de 13% da Ecoval. Eu tenho aqui uma LCA que eu comprei recentemente também, 11,15% ao ano, com vencimento em 3 anos. Deixa lá, tá rendendo lá. Uma boa rentabilidade também de 11,15%, comprei pelo Banco da Ecoval. Eu tenho aqui essa LCA também do Banco da Ecoval, que já é antiga, já está perto de vencer também daqui uns dias, acho que é no mês 11. Tem essa outra aqui também do Banco da Ecoval, também LCA. Tem a LCI do Banco Inter, que também vai vencer também no mês 11 também. Eu vou ter que pegar esse valor e realocar em algum outro lugar, em algum outro ativo. Eu tenho a pós-fixada aqui, que é um CDB do Banco da Ecoval, IPCA mais 7,85, que está lá me rendendo também. Essa LCI eu já resgatei aqui do Banco Sofisa, faz um tempo já também, chegou o prazo de vencimento. O Tesouro Direto, no momento eu não estou com nada ainda, mas o Tesouro Direto está abrindo várias oportunidades. Esses dias estava o Tesouro Direto IPCA+, pagando IPCA mais 6,15. Para a gente comprar esse tipo de título do governo para fazer marcação a mercado, é uma ótima oportunidade também, embora, pelo que eu estou vendo aí, eu acredito que mais à frente aí, essa taxa ainda vai subir mais um pouco, então 6,15 hoje, mas nada impede pelo cenário, pelas coisas que estão acontecendo aí, pelo gasto excessivo do governo, que mais na frente aí essa taxa suba um pouco mais. Então, quando essa taxa começar a subir um pouco mais, aí eu vou começar também a entrar nessa parte, mais uma vez, Tesouro Direto. Eu sei que já tem uma oportunidade, mas ainda estou segurando mais um pouco, porque eu sei que em algum momento essa taxa vai subir mais um pouquinho. Então, quando ela subir mais um pouquinho, eu vou começar também a comprar um pouco de título aí do governo, que é um investimento mais seguro do Brasil. Não tem outro investimento tão seguro quanto esse. Então, vai chegar o momento. Então, eu quero mostrar para vocês aqui também alguns proventos que eu já tenho para receber nesse mês agora, no dia, acho que é dia 14, já tem alguns proventos para receber dos meus fundos imobiliários. Então, você vem aqui, ó. Tá abrindo aqui, vou mostrar para vocês, ó. No mês de maio eu recebi, ó.
Eu já tinha mostrado isso para vocês em outro vídeo. No mês de maio eu recebi R$ 291,22 só dos fundos imobiliários. Aqui não tem renda fixa, só fundos imobiliários. No mês de junho agora eu já tenho, até o momento, R$ 277,37 a receber dos meus fundos imobiliários. Ainda tem mais alguns valores, vai dar aproximadamente aí 300 e alguma coisa. Então vocês percebem que todos os meses esse valor que eu recebo aqui, ó, ele vai aumentando. Por quê? Toda vez que entra esse valor, por exemplo, os R$ 291, esse aqui, ó, esses R$ 291,22 que caiu na minha conta dos meus dividendos de fundos imobiliários, o que foi que eu fiz com esse dinheiro? Eu reinvesti, eu comprei mais outras cotas de outros fundos. E o que é que eu vou fazer com esse restante que vai entrar aqui em junho também? A mesma coisa, eu vou comprar outras cotas de fundos imobiliários ou quem sabe investir no CDB ou no Tesouro Direto. E eu vou continuar reinvestir nesse dividendo para que lá na frente eu consiga acumular um patrimônio que possa pagar minhas contas. E quando eu digo pagar minhas contas, é só com os dividendos. Imagine você acumular lá, por exemplo, R$500 mil e você todo mês receber aí uma média de R$4 mil só de rendimento daquele valor. Aí se você tem um gasto mensal aí de R$3 mil, por exemplo, você vai pegar daqueles R$4 mil, vai pagar todo o seu gasto mensal, vai sobrar ainda R$1.000 para você reinvestir. Então aquele valor investido ele vai estar sempre aumentando, aumentando. E é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero para minha vida e é isso que eu quero mostrar para vocês através do meu exemplo e do como eu estou montando a minha carteira, o que está acontecendo, para que vocês também possam pensar em fazer isso também, porque ninguém com certeza quer trabalhar a vida toda até, vamos dizer assim, não vamos dizer até morrer, né? Mas até ficar bem, vamos dizer assim, acabado mesmo. Chega um momento na vida que a gente trabalha, como diz alguns, estou trabalhando pela misericórdia, porque às vezes a pessoa já está tão gastado da vida mesmo, é tão cansado, né? A idade já avançou tanto que tudo é mais difícil para a gente fazer. Então, se a gente conseguir montar um patrimônio que a gente possa se aposentar bem mais cedo, imagina aí você com 45 anos poder dizer assim, agora eu já minha aposentadoria está garantida. Imagine, eu acredito que é o sonho de todo mundo poder fazer isso. Agora minha aposentadoria está garantida. Não a aposentadoria lá do governo, lá, eu digo a sua própria aposentadoria, aquilo que você mesmo conquistou. Então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Vale muito a pena começar a investir, não importa se você só tem 200, se você tem 100, se você só tem 50, porque o que vai fazer a diferença na sua vida é o hábito. Depois que você cria aquele hábito de investir, mesmo sendo pouco, você vai buscando conhecimento. É uma coisa que ela vem automaticamente. Você começa a investir 200, rendeu lá R$1, rendeu lá R$1,50, R$2, mas você continua fazendo aquele ciclo lá, continua investindo, aí você consegue perceber que mais na frente aquele valor está aumentando, aumentando, e cada vez mais o rendimento vai aumentando, aí você começa a estudar sobre investimento, aí você diz, opa, o negócio aqui é bom, vale a pena, tudo que eu preciso é o quê? Foco, determinação, disciplina, você precisa disso, você precisa saber o lugar onde você quer chegar. Eu tenho a minha meta, a minha primeira que eu tracei, que está na carteira do canal, é eu preciso alcançar os meus primeiros R$100 mil. Eu coloquei lá um prazo de 5 anos, porque eu vi que 5 anos dava para conquistar esse valor. Então já passei aí da metade desse valor, R$53 mil. Então janeiro de 2027 é a minha primeira meta. Quando eu bater essa meta aí de R$100 mil, que eu sei que eu vou conseguir, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma meta, vamos dizer, para R$200 mil. E esse tempo vai diminuir bastante. Se eu gastar 5 anos para conseguir esses R$100 mil, com certeza eu vou gastar numa média de 2 anos, quem sabe 2 anos e meio para chegar aos 200. Quem sabe até menos. Quem sabe até menos. Mas essa é a primeira meta. Vocês precisam também ter uma meta na vida de vocês, vocês que investem. Você pode colocar uma meta aí de 5 mil, de 10 mil, de 15, de 20, de 50. Depende muito de cada um. Mas tracem uma meta, coloquem o tempo que vocês precisam para chegar naquele valor. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que de alguma forma eu possa ter ajudado vocês com esse vídeo aí, que de alguma forma eu possa incentivar vocês a investirem, a estudar sobre investimento, porque vale muito a pena. Esse foi o vídeo de hoje, agradeço aí pelos comentários que muitos de vocês deixam aí para mim nos vídeos, aí ajuda bastante. Tem dias que a gente está meio desmotivado, as coisas acontecem algumas coisas na vida, aí eu vou lá, olho um comentário de alguém agradecendo, dizendo que aquele vídeo ajudou, que
está investindo, que as coisas estão fluindo, aquilo deixa a gente feliz e me incentiva a cada vez mais trazer conteúdo para vocês aqui, beleza? Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.